Vamos iniciar então a gravação da aula que foi no dia de ontem, no dia 16 de agosto. Bom, nessa aula então de operações unitárias, a gente aprendeu que as operações são cada uma das etapas que vai participando do processo industrial. Então ela pode ser de uma maneira geral, vista como todas as etapas da produção industrial. Elas podem ser mecânicas, quando a gente tem uma separação tanto com o transporte de fluidos, a transferência de calor, que é sempre do corpo mais quente que passa energia para o corpo mais frio, mas também lembre que a gente pode estar fazendo ações de resfriamento quando o intuito é estar mantendo então boas condições dos alimentos, evitando que se proliferem micro-organismos e eles venham, por exemplo, se contaminar ou até mesmo se perder. Então, dentro da indústria alimentícia, a gente pode tanto recorrer a elevadas temperaturas para matar os micro-organismos, quanto depois ainda estar submetendo a baixas temperaturas, deixando bem refrigerado, evitando então que o determinado alimento se estrague e consiga ficar com uma vida útil por muito mais tempo. Também vimos que dentro das operações unitárias, a gente pode fazer uma separação ou uma mistura desses fluidos. Então, depende do que eu quero fazer. Se eu já tenho uma mistura e eu quero obter algum composto puro, então eu consigo fazer vários mecanismos, várias operações para obter os mesmos. Agora, se eu quero, na verdade, misturar eles, como, por exemplo, quero fazer uma maionese, eu vou fazer uma mistura de vários componentes, até mesmo emulsificar para que ele fique com o aspecto final da maionese, então também é necessário fazer essa mistura dos fluidos. Então, de acordo com as classificações, as operações podem ser as preliminares, logo no início, onde eu vou limpar o material, selecionar quais são os melhores, classificar, eliminar aquilo que não me interessa e até mesmo, por exemplo, fazer o branqueamento quando chega, por exemplo, a celulose dentro do meu estabelecimento e eu quero fazer o papel. Quando a gente fala ali da classificação e seleção, também pode ser com um tipo de grão que eu vou escolher, seja de milho, de café. Você consegue ir separando aquilo que realmente lhe interessa ou não. Na aula de ontem a gente viu também sobre operações unitárias na fabricação do vinho e viu que também tem que separar, por exemplo, os galhos da própria fruta, né, da própria uva. Então, esses galhos, essa separação também vem ser uma operação preliminar de seleção. Depois a gente vai para as operações de conservação, que são aquelas para manter a qualidade por mais tempo, então vou esterilizar, pasteurizar, mas também abaixar a temperatura para congelar ou refrigerar. Também entra como conservação você retirar a umidade, então seja secando ou evaporando a água que estava ali no meio. Depois a gente tem as operações de transformação, que então se eu tenho uma matéria muito grande eu preciso moer ela, ou misturar, extrusar e até emulsificar, que como a gente comentou no caso da maionese. E por último, as operações de separação. Então, quando eu já faço a mistura, faço um cozimento, mas eu ainda assim tenho que separar aquelas misturas entre eles, sejam sólidos com líquidos, mais de um líquido, sejam eles miscíveis ou não. Então, miscível é quando ele realmente tem uma solubilidade, ele consegue misturar, mas também temos aquelas misturas de líquido e líquido immiscíveis, que seria o caso da água com o óleo que você não consegue misturar. Então, de acordo com as características do seu material, você pode fazer várias operações, que são as operações que a gente estuda aqui nessa disciplina de operações unitárias, seja filtração, cristalização, sedimentação, centrifugação, aprensagem, destilação. Dali nós temos essas duas palavrinhas que elas são diferentes, a absorção e a adsorção. Lembre que a absorção vai para o centro do material, enquanto a adsorção só fica preso na superfície. Temos ainda a desumidificação e a precipitação eletrostática. Então, na nossa aula, a gente fez a apresentação dos trabalhos individuais, onde cada aluno pôde apresentar um processo produtivo com suas operações unitárias. Então, vimos da galvanoplastia, vimos também da fabricação da manteiga, do vinho, da parte quando a gente faz a impressão no papel para poder fazer futuramente móveis planejados, então essa impressão de tinta nos papéis também. Tivemos outros dois trabalhos que nos foram entregues, então uma sobre a fabricação do leite em pó, que a gente discutiu em sala também, e a fabricação do papel, então a partir da celulose. Então cada uma delas foi um trabalho assim, muito bacana, onde todo mundo pôde participar,
e mostrar que ao longo então desse processo produtivo vão ocorrendo várias operações, seja de resfriamento, aquecimento, cozimento, então separação, mistura dos materiais, todos eles então participando como operações unitárias de todo o processo produtivo. Vimos ainda que a separação das misturas vai depender de como que é essas substâncias entre si, então um dos pontos mais importantes é saber se ela é homogênea ou heterogênea. Lembrem que homogêneo eu só vejo uma fase, está bem misturado, por exemplo, água com açúcar, você não consegue ele separar o que é água e o que é açúcar quando ele está bem misturado. Mas uma mistura heterogênea é aquela que eu vejo duas ou mais fases. Então, água com areia, água com óleo. Quando eu vou olhar aquela mistura, eu já consigo ver mais de uma fase. Lembre que pode ser até mesmo da mesma substância. Se for um copo de água líquido com gelos, então eu consigo ver tanto o gelo quanto a parte líquida. São duas fases, logo é heterogêneo também. Então, nossa necessidade de separar, ela vem justamente porque pode vir de vários motivos. Eu quero a substância pura, eu preciso dela para extrair, para fazer o meu material. Então, a gente pode ver que essa necessidade de separação das misturas, temos vários exemplos, como a limpeza na água, quando a gente tem o tratamento da água, então você precisa tirar os poluentes, tirar a parte sólida, para fins de tornar essa água potável. Temos também a separação da água e do sal quando você quer obter o sal, então adicione essa água marinha para você então poder realmente evaporar a água e estar aproveitando o sal. E também a gente viu que o próprio processo ali de catação, na escolha de feijão, do dia a dia, ou até mesmo a separação do lixo, seja em orgânico com reciclável, ou até mesmo dentro dos recicláveis, fazer a separação do que é plástico, vidro, metal, também são importantes e é uma separação de misturas, então é interessante como ele está no nosso dia a dia. Vimos então que esse processo depende se ela é uma mistura homogênea ou heterogênea, a natureza desses elementos químicos, então se elas vão conseguir realmente se misturar ou não, e depende da densidade, temperatura e solubilidade. Se ele é um componente solúvel, ele vai provavelmente virar uma mistura homogênea que tem então uma dificuldade um pouquinho maior de fazer essa separação. Porém, se ela é heterogênea, uma mais densa que a outra, eu consigo verificar essas fases e fazer a separação de maneira correta. Outro ponto que normalmente a gente faz é fazer um aumento da temperatura, retirar o máximo de água que eu tenho no meio e secar o material. Então, por exemplo, a água do mar, eu seco ele, a água evapora e eu tenho então no final o sal marinho no fundo do recipiente. E aqui então a gente tem esse resumo dos tipos de misturas. Então, se for uma mistura heterogênea, eu posso separar por centrifugação, filtração, decantação, dissolução fracionada, separação magnética, ventilação quando eu uso ar, levigação quando eu uso algum líquido, principalmente a água para lavar, seja na obtenção do ouro, diamantes, eles fazem esse processo. Temos ainda a peneiração, ou também chamado de tamização. Temos o processo de flotação, onde você insere borbulhas de água para que possa retirar esse material menos denso, então no caso de fibras, por exemplo. A floculação, onde eu junto esses materiais e faço com que eles sedimentem, então, por exemplo, da água, você retira todo aquele sólido que estava contaminando a água e joga para o fundo, através de flocos, pela adição de coagulantes e floculantes. E por último, o processo de catação que a gente comentou, que é um processo mais manual, que você pode fazer no dia a dia mesmo. As outras misturas, que são aquelas homogêneas, onde eu só tenho uma fase, eu posso recorrer à destilação simples ou fracionada, onde vai depender da temperatura com que essa minha mistura, por exemplo, vira vapor. Posso realmente fazer a vaporização, onde eu aqueço e não me preocupo de estar recuperando esse segundo material, então eu perco a água. E também pode ser a liquefação fracionada, lembrando que liquefação é quando você transforma ele em líquido. Então aqui a gente tinha esse resumo para lembrar das mudanças de fases que a gente já via lá desde o ensino médio, que de gelo, então, o estado sólido para líquido é fusão, daí de líquido para vapor pode ser ebulição, vaporização, evaporação, então são vários nomes. Lembrando que cada um normalmente está relacionado com a temperatura que é usada, então se é um processo rápido, se é um processo mais lento. A vaporização demora um pouquinho mais. No caso da ebulição da água com 100 graus Celsius, você já consegue ver a água fervendo, então esse é o processo. Depois a gente tem do vapor para o líquido, que a gente chama liquefação ou condensação, e do líquido
para o sólido, solidificação. Então fica fácil só pelo comecinho do nome. Então liquefação vira líquido e solidificação vira sólido. Quando a gente tem o processo já direto do sólido virando vapor, como no caso da naftalina, a gente já chama de sublimação, ou quando o processo inverte, pode também ser chamado de ressublimação. Então, na nossa aula 4, vimos que depois que a gente separou o material, a gente precisa armazenar, transportar esses materiais. Um dos exemplos é estar armazenando em silos, pilhas, vidrarias, dependendo do que você está fazendo separação de material. Então, se a gente faz separação de milho, grãos em geral, a gente coloca eles para os silos. Se a gente está fazendo separação de materiais, pode colocar em pilhas de materiais que quais são recicláveis, qual que é a divisão de cada um deles em vidros, metais, papel e assim por diante. E o nosso transporte deles pode ocorrer, então, para os sólidos, através de correias, correntes ou caçambas, que a gente vai ver hoje. Lembrem que em obras do dia a dia, a gente coloca realmente os materiais em caçambas para fazer essa separação, para transportar depois esses materiais. Os líquidos normalmente utilizam processos de bombeamento, então através de tubulações eles são transportados, e os gases normalmente são transportados através de compressores. Então aqui a gente passou para vocês uma parte de separação dos materiais. A gente tem essa Urban Tecnologia Ambiental, é uma empresa que faz a separação dos materiais de demolição, justamente visando a sua reciclagem. Então separa o que é areia, o que é pedregulho, qual é a parte cerâmica, e assim, por essas correias, vai fazendo então o transporte de cada um dos materiais de acordo com a densidade. Então essas correias podem inclusive ir sendo separadas, fazendo cada uma das pilhas de cada material em específico. Temos algumas que, conforme a densidade, ela já se mexe, ela se locomove para poder fazer a separação, mas algumas é um trabalho um pouco mais manual para você colocar esse material ali. Então, com isso, a gente consegue separar até mesmo com diferentes granulometrias os materiais. E depois a gente viu um muito interessante, que seria o separador por infravermelho, que também temos então uma correia que vai passando esse material, e com uma luz do infravermelho que é incidida sobre a superfície, ele consegue dizer que tipo de material que é. Se é plástico, vidro, metal e assim por diante, ele consegue ir separando. Então, essa correia vai caminhando, onde então esse feixe de luz vai lançando cada um desses materiais para o seu armazenamento correto e separação. Então, dentro do nosso AVA, tem um videozinho que ele vai falar de um aspecto, um mecanismo um pouquinho mais simples, mas que também usa o separador por infravermelho. Ele consegue separar plástico, vidro e metal. Então, é um trabalho interessante, mas também existe dentro da indústria outros tipos de separador por infravermelho, onde ele insere um gotejamento de ar. Então, com esse jateamento do ar, ele consegue jogar para longe cada um dos materiais que devem ser separados, e eles caem nas suas caçambas corretas. Então, aqui a gente tem uma representação. No 1 é o feeding, que a gente chama de alimentação, que é onde temos a entrada do material, que vai passando pela esteira. Depois temos um material, ele vai receber essa separação aqui por infravermelho. Então, temos um scanner do espectrofotômetro e ele já indica que tipo de material eu tenho. Então, depois ele lança aqui um jato de ar, colocando o que é plástico de um lado e o que é metal do outro. Então, aqui você consegue separar os materiais. Bom, e só para finalizar, então, a nossa revisão, eu indico que vocês façam esses exercícios. Aqui já estão com as respostas, a gente fez em sala de aula, que seriam, então, diferentes formas de separação e possíveis formas de que pode cair na prova essas perguntas. Então, eu tenho uma solução nesse caso aqui do exercício 1, que ele tem água com açúcar e junto com uma que tem querosene e areia. E quando eu olho essa mistura, ele tem 3 fases. Então, tem a água com açúcar, que é uma fase só, o querosene, que é menos denso, em cima, e a areia embaixo. Então, ele pede para você separar com a melhor sequência, qual que seria, então, para poder ter cada componente. Então, no primeiro momento, a gente filtra para tirar a parte sólida, então a areia sai, depois a gente decanta, lembrando que o querosene é menos denso, então você consegue separar esse querosene dessa água com açúcar. E depois, para separar a água com açúcar, você pode fazer a destilação, onde você aumenta a temperatura, a água evapora e você tem, então, o açúcar no fundo do recipiente. Na questão número 2, a gente tem
no caso de misturar o sal com a areia. Se você mistura dois sólidos desse jeito, não adianta tentar fazer a catação. O mais indicado sempre é você adicionar água. Quando um deles, por exemplo, é miscível, no caso do sal, vai solubilizar bem, então eu dissolvo com água, depois eu filtro, a areia vai ficar presa no filtro e depois eu evaporo para essa água ser retirada e tenho de novo o sal em boa concentração. Depois vimos sobre o funil de bromo. O funil de bromo, então, ele sempre vai ser utilizado para misturas líquidas e que não se misturam entre si, não são solúveis. Então, água com glicose, água com álcool, eles se misturam, não é adequado. E os outros exemplos, areia e pó de ferro, são dois sólidos, não combina com funil de bromo. Funil de bromo ele é apenas para líquidos. E a água com areia também temos areia sólida que não combina também. Mas a água e a gasolina, sim, eles são líquidos immiscíveis, não se mistura, você consegue fazer essa separação. Depois vimos essa questão de vários tipos de colunas, quais que seriam a mistura e o processo de separação a serem feitos. Então aqui a gente tem que o pó do café, ele pode ser filtrado, a água com areia deixa decantar, a areia vai ficar no fundo, limalha de ferro na areia, viu o ferro metal? Lembre da sua propriedade magnética. Amendoim torrado e cascas, é o mesmo caso dos alpistes, você joga o ar, ventila para tirar a parte mais leve. Cascalhos na areia, você faz a tamização ou peneiração, então eles dois têm granulometrias diferenciadas. E por último, ouro no barro ou diamante, sempre faz aquele processo de levigação. Depois temos mais um exemplo, que é uma mistura que tem areia, óleo, açúcar e sal. Como que eu vou fazer essa mistura? Então, lembre que a gente pode recorrer ao processo de primeiro adicionar água, então o sal e o açúcar vão se dissolver, e eu consigo então primeiro, depois que eu coloquei a água, filtro, tiro a parte sólida da areia, depois eu tiro a parte que não é miscível, que é o óleo, e aí sim eu posso retirar, através da evaporação, da água, o açúcar e o sal com diferentes fases aquosas. Então eu faço essa recristalização de transformar eles em cristais e sólidos de novo em temperaturas diferentes. Lembra que o açúcar ele derrete mais rápido que o sal, porque ele logo vira caramelo. Então por isso que a gente chama de recristalização fracionada. Depois a gente viu com relação ao cafezinho do nosso dia a dia, ele passa por dois processos. O primeiro, você adiciona água quente, então extrai, né, do pozinho o café, e depois você filtra deixando o pó separado. Então esses foram os nossos exercícios que a gente fez. Eu recomendo que vocês façam eles e, em caso de qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Muito obrigada pela atenção de todos.